Oi, pessoal do sétimo ano. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo falando a respeito de Nordeste. Já falou de regionalização, já falamos um pouco como que se deu a ocupação do Nordeste, a respeito do ciclo econômico da cana-do-açúcar, e a gente vai continuar principalmente falando a respeito das características culturais e como que se encontra essa região atualmente. Bora lá? Bom, como que o Nordeste se encaixa hoje? Embora tenha gerado riquezas e tenha sido a primeira economia da colônia do século XVI até meados do século XVIII, a riqueza atual da região Nordeste ela não conseguiu ter a mesma importância econômica nos séculos seguintes. As riquezas elas destinavam-se à metrópole. Na colônia, os senhores de engenho e suas famílias perpetuaram a concentração de terras e influência nas decisões políticas e econômicas, consolidando as desigualdades sociais e as disparidades econômicas. Bom, nós sabemos que inicialmente o Nordeste era a região mais rica do Brasil. Logo que os portugueses chegaram, eles começaram a explorar essa região, principalmente na faixa litorânea. Com o passar do tempo, eles passaram a interiorizar-se. Assim sendo, o Nordeste ele sofreu uma estagnação econômica até o século XVIII em diante. Por quê? Devido lá não ser mais o foco das atividades econômicas e sociais do país. No século XX, essa disparidade elas foram agravadas pelas secas prolongadas e pela ausência da intervenção do governo, levando muitos nordestinos a migrar para outra região. Foi somente no século XXI que a situação começou a se modificar. Olha só, a gente sabe que naturalmente, devido à situação climática, aqui existe uma escassez de chuva. Mas quando não existe uma intervenção do governo, uma preocupação na construção principalmente de recursos, de poços, de alguma coisa de caminhões-pipas que possa minimizar esse período de estiagem, vai fazer com que essa seca prolongue ainda mais. E também a intervenção humana no meio ambiente vai fazer com que isso ocorra, fazendo com que principalmente os problemas econômicos dessa região venham se agravar. E veio se modificar e melhorar a partir do século XXI, também devido à expansão dessa área de cerrado nessa região. Atualmente, no Vale do Rio São Francisco, desenvolve-se o cultivo irrigado de frutas. O Nordeste ele se destaca pela criação de cabras, ovelhas, abelhas e crustáceos. A região também ela é expressiva na extração de recursos minerais como sal marinho e petróleo. A gente sabe que tem toda essa questão da seca, da estiagem, enfim, mas não pode se negar a riqueza econômica que aqui possui e principalmente os destaques para essas áreas citadas, ok? Bom, das manifestações culturais. Algumas das manifestações culturais que mais se destaca na região nordeste do Brasil são as festas juninas, o reizado, a poesia popular, o artesanato, a capoeira, o frevo, a culinária e as religiões afro-brasileiras. Tudo isso vai ser fruto desse processo de mixigenação, tanto dos imigrantes portugueses, dos imigrantes africanos, dos indígenas que aqui vivem, e aí deu origem a essas manifestações culturais que são ricas e características dessa região. A cultura do Nordeste ela apresenta características próprias, herdadas da interação da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e índios, como eu falei anteriormente. É importante destacar que a cultura representa uma complexa teia, no qual estão incluídos os conhecimentos, os costumes, as artes, as crenças, os cultos religiosos, a literatura popular, as danças e os hábitos de determinadas culturas. Bom, a gente sabe que o Brasil ele tem uma rica diversidade cultural. Região Norte possui suas características, Nordeste é sua, Sul, Sudeste. E o bom é porque a gente vai estudar cada uma delas de maneira separada, analisando e compreendendo esses fatores culturais que tornam cada região um local único, tanto culturalmente, economicamente, relacionado ao clima, economia, enfim. Sobre as festas juninas. As festas juninas são as principais festas representativas da cultura do Nordeste. São comemoradas no mês de junho, festejadas com danças típicas, com quadrilhas, forró, bandeirolas, balões e fogos de artifício, que fazem homenagem aos santos católicos, que é Santo Antônio, São João e São Paulo. Ou seja,
toda essa cultura caipira, onde já se originou essas festas juninas, é bem típico na nossa região e é destaque no Brasil inteiro devido à cultura do Bumba Meu Boi, à questão do folclore e também nessa questão da representação católica religiosa que é muito acentuado nessa região. Bom, as comidas de milho e de coco são típicas da época, entre elas canjica, pamonha, o bolo de milho, pé de moleque, são preparados com massa de mandioca, milho assado, milho cozido e o quentão. A cidade de Caruaru, no estado do Pernambuco, é considerada a capital do forró, e a cidade de Campina Grande, na Paraíba, é reconhecida por realizar o maior São João do mundo, inclusive está até no Guinness Book. Ou seja, o Nordeste ele é tão próprio, tão característico, porque geralmente quando fala-se da nossa região, a região característica que nós vivemos, fala-se muito a respeito da seca, da caatinga, dos problemas culturais, do atraso econômico, mas pouco se cita essa cultura que é tão rica e tão reconhecida no mundo afora. Bom, a poesia popular também é representada pela literatura de cordel, recitado ou publicado em folhetos. Esse tipo de poesia relata costumes e as crenças do povo, no qual os personagens podem ser reais ou fictícios, também bem característico do povo nordestino. Essa questão do cordel, dessa literatura que vocês podem até se aprofundar mais nas disciplinas de letras, de português, de redação, que vai mostrar esse enredo diferenciado e principalmente a maneira como esse folhetim é exposta. Bom, o artesanato da região Nordeste ele é bastante diversificado, com a produção de trabalhos decorativos e utilitários, confeccionados em cerâmicas, madeiras, conchas, rendas, dentre outros materiais. Pessoal, isso é bem rico. Por exemplo, em Teresina, ali próximo ao Encontro dos Rios, que é um ponto turístico, existe muito essa questão da olaria, de vasos de barro, filtros de barro, entre outras características que são bem ricas e são bem nativas próprias da nossa região. Capoeira. A capoeira é originária da África e trazida pelos escravos e é uma luta ritmada, com acrobacias, tocando ao som do berimbau, pandeiro e palmas. É muito difundido na Bahia e está em grande número de descendentes africanos. A gente sabe que assim como a capoeira, a feijoada foi trazida pelos africanos e se tornou bem próprio costume brasileiro. Qual o local específico? O Nordeste. Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok? Assistam às aulas quantas vezes acharem melhor. E eu vou colocar uma atividade lá no grupo.